Olá, amigos. É um prazer muito grande mais uma vez estar aqui fazendo Pod Varjão, esse podcast que fala de saúde, fala de medicina, fala de saúde pública e privada, traz comentários importantes, temos fontes referenciadas e principalmente combatemos as fake news na medicina. Aqui você vai encontrar tudo isso. É o meu, é o seu, é o nosso pó de Varjão, tá facinho já na na boca do povo. Se você quiser acessar, você vai Pode Varjão 13 lá no YouTube. A gente está deixando lá gravado, mas a tendência é que a gente faça esse podcast ao vivo, no horário bacana que a gente está vendo e dia também muito legal para ser acessível para você e toda a sua família. Não é, Carlinhos? Aí, Tá pronto, Elane, Carlinhos? vamos nessa, né? Pronto, vamos para mais um Pó de Varjão. Pois é. Carlinhos, essa semana a gente teve alguns burburinhos, a gente olha o que está acontecendo, né, na imprensa, o que está sendo divulgado na área de saúde, nas redes sociais, e a gente teve alguns burburinhos. Por exemplo, Kathleen Tavares, uma gestante lá de Bangu, lá do Rio de Janeiro, ela fez uma ultrassonografia e acusou que ela tinha 2 bebês. Ela continuou pré-natal, fez pré-natal, todos os procedimentos e tal. Quando foi ter o parto, né, na hora do parto, o médico entregou só um bebê. Carlinhos, isso não pode. Pode, Varjão? Não pode. É um absurdo, gente. Como é que a pessoa fica 9 meses, faz exames, né, todos os exames. Será que não teve um médico que visse que aquela gestante só estava com um bebê? Aí ela se prepara psicologicamente, ela prepara o enxoval, a família se prepara para receber os bebês, se prepara para comprar fralda que tá cara. Muito. E aí, Carlinhos, o que é que você acha É disso? difícil de acreditar, né? Que pelo século XXI a gente ainda veja casos como esse, assim. Claro que, assim, a família vai receber a criança com o mesmo amor, né? Com o mesmo afeto. Agora, como você falou, né? Tem todo um planejamento familiar, tem toda uma preparação psicológica, emocional. Imagine também a emoção da família ao receber a notícia, né, e durante o processo de gestação todo, imaginar que iria dar à luz a gêmeos e chega na hora H, recebe apenas um bebê, quer dizer, não foi nem antes do parto, né, foi já com o bebê em mãos, assim, é É. algo inacreditável, assim. Inacreditável, não pode, viu? Não pode, Varjão. Carlinhos, outra, questão, que aí a gente já pega esse gancho, né, é que no dia 7 agora, foi celebrado o Dia Mundial da Saúde, e a campanha fala justamente sobre saúde materna e neonatal, né. Mas a gente sabe que muito tem que ser feito, inclusive essa questão toda do pré-natal que Kathleen enfrentou e que houve esse equívoco, né. Então a gente vai trazer aqui também uma fonte bacana para falar sobre essa campanha, que esse ano todo vai bater muito, porque a gente precisa realmente a gente vê aí inúmeros casos de partos, né, com fins, tristes, né, mães que vão a óbitos, por imperícia, por negligência, né, por algum erro médico. Então, efetivamente, essa campanha veio num momento muito pertinente, né, e tem que realmente melhorar as condições para as gestantes nesse país, né. Sim, não, é inaceitável, né, também, igualmente falando como no caso anterior, que em pleno século XXI, a gente ainda, tem mães que morram na hora do parto, né, assim. A gente sabe que, são mortes, evitáveis, né, que a gente não está se referindo aí à gravidez de risco, né, não é relação a isso, a gente está falando de, negligência médica mesmo, né. Isso. Então isso, tem que ter uma atenção muito especial sobre essa questão, né, e, tem que ter também vontade política, né, investimento, sobretudo olhar o humano, né, porque a gente sabe que
em alguns casos pode faltar esse olhar humano que, no final das contas é fundamental também para que, tudo corra bem na mesa de parto, né, e que mãe e bebê saiam de lá sãs e salvos, né, possam curtir aí a vida adiante. E as pessoas que, as mães, né, que sofrem, essa situação, elas realmente têm que dar queixa na polícia e têm que ir ao Ministério Público denunciar, porque elas têm que ser reparadas, né. Se foi erro, se foi por imperícia, por negligência, né, por algum erro médico, elas têm que ser reparadas, né, Carlinhos? Com certeza, é. Não pode deixar, passar batido não. Carlinhos, você sabia que o MPBA, Ministério Público da Bahia, instaurou ação civil pública contra a Unimed Nacional? E o Foi motivo são práticas abusivas contra pessoas com transtorno do espectro autista. É realmente lastimante, né, você vê que tem, assim como a Unimed Nacional, que está sendo aí acionada pelo Ministério Público, também outros planos, que fazem isso, eles rescindem o contrato unilateralmente de pessoas que precisam tanto, como os que têm transtorno transtorno do de espectro espectro. autista. Não é verdade, Carlinhos? Sim, verdade. Inclusive, a gente passou recentemente pelo, dia de conscientização, né, com relação ao transtorno do espectro autista. A gente sabe que essa é realmente uma condição especial. Tem ganhado mais atenção, isso é importante dizer, né, tem ganhado mais atenção, inclusive na mídia, né, tem se falado mais sobre o assunto. Acho que isso é importante para esclarecer, para as famílias, né, e também para as pessoas em volta, né, de como conviver com as pessoas com transtorno do espectro autista em diferentes graus. E é óbvio que, isso é uma garantia de direito fundamental, né, os planos eles precisam, ofertar o acompanhamento necessário, né, que essas pessoas precisam, né. Isso aí. Então, o Ministério Público está de parabéns. Outro assunto também, Carlinhos, esse foi bem recente, né, foram as estudantes de medicina que fizeram Hum. um post falando sobre uma paciente com tom de zombaria, de escárnio, né, uma paciente que tinha sido transplantada, acho que, se não me engano, 3 vezes do coração, e elas falaram com um tom de escárnio. São estudantes, né, tem que realmente, serem alertadas, já eu acho que já foram até a família já até fez a denúncia delas, porque realmente a pessoa está ali no leito, né, e elas que são estudantes, que deveriam preservar pela imagem, né, elas externaram uma situação que não ia ter ocorrido. Com certeza, né, isso aí foi um caso absurdo mesmo. Importante dizer, a gente está falando de 2 estudantes, 2 jovens, mas 2 mulheres adultas também, né, Isso. e que estão se formando numa área fundamental, assim, né. E a gente sempre fala, né, ninguém procura médico para tomar cafezinho, a não ser que seja amigo do médico, né. Vai procurar médico para tratar da saúde, porque está num momento delicado da vida. E em se tratando, de um caso de transplante, na verdade, eh, a paciente tinha passado por 4 transplantes no total, né, foram Sim, 3 no coração e 1 no rim, no né. rim. E elas estavam debochando, falando que a mulher tinha seguidas e tal. Eu confesso que nem procurei ver esse vídeo, porque eu achei tão absurdo, eu vi só a repercussão do Mas parece caso, que já né. tiraram, Já né? tiraram do ar, já tiraram do ar, mas a repercussão também foi grande, né. E é importante falar sobre isso também, porque, veja só, o vídeo, ele viralizou. Queira ou não, as pessoas, criticando a situação, viralizando o vídeo, repostando o vídeo, isso ajuda a expor ainda mais a paciente. Eu Isso. acho que nós, enquanto sociedade, temos também que aprender sobre isso, sabe. É, Você quer com fazer uma certeza. denúncia, você não precisa repostar o que está errado, você faz a denúncia, acabou, né. Isso. Porque, esse caso, acabou ganhando Uma visibilidade que não nem deveria, que não né. deveria, né. Desculpe, Viralizou, né. o caso sim, mas
o material, né, o Isso, vídeo o que vídeo ganhou das uma exposição que não deveria, em respeito à é, paciente, em respeito à família, que a paciente inclusive morreu dias depois, né. é, Então, isso aconteceu no Instituto do Coração em São Paulo, que é um uma instituição de referência de inclusive, né. referência. Exatamente. Ô Carlinhos, será que já lá na grade, na formação para ser médico, lá nos começos, primeiro, segundo semestre, não, já não tem uma matéria de ética que fale sobre relações humanas, sobre direitos dos pacientes? Devia ter já, né, para dar uma blindada nesse tipo de conduta, né? Sim, é importante, é importante também, né, assim, a medicina tem um conselho atuante, né, a gente sabe que o conselho é bastante atuante, agora a formação ela tem que ser firme também, né, porque você pode ser um excelente médico, tecnicamente muito bom, né, mas se você também não tiver uma formação humana, você não vai, conseguir cumprir o seu objetivo enquanto médico, assim, né, porque o médico, acima de tudo, ele tem que acolher, tem que estabelecer uma confiança, né. Quer Isso. dizer, imagina agora essas meninas que estão se formando, eh, as pessoas que viram a repercussão desse caso, será que vão se sentir à vontade em se consultar com alguma Isso. delas, Quer né, dizer, já vai haver sabe? um julgamento realmente, né, da opinião pública e elas eu espero que elas tenham aprendido, né, Carlinhos, porque são estudantes, tenham aprendido, novas tenham aprendido, mas serve como lição aí para as pessoas que estão em formação, médicos, né, médicos e médicas que estão em formação, estarem atentas para essa questão que você não pode, eh falar, né, da doença do paciente, a não ser que haja Isso. uma permissão e nem dessa forma É, tom de deboche escrachada. jamais, né, É, jamais. exatamente. Quando se fala, o médico pede, né, Sim. autorização, e aí a pessoa concede, o paciente concede, e em tom de escárnio, jamais. Pois é, Carlinhos, vamos em frente. A gente já tinha falado aqui sobre a questão da resolução do farmacêuticos, né, da questão polêmica, mas parece que acabou, né, Carlinhos? A É. Justiça Federal da Primeira Região anulou a nova resolução do Conselho Federal de Farmácia que autorizava farmacêuticos a prescreverem medicamentos. Parece que A princípio parece que tá aí nesse lugar, né. Vamos ver quais são os próximos capítulos dessa história, porque como a gente falou, a gente, entende que o farmacêutico sim é um profissional obviamente qualificado, mas ele tem o seu escopo de atuação, né. O farmacêutico ele entende da composição, né, só que ele não sabe qual é o histórico do paciente. Quem sabe o histórico do paciente é o médico, né. Então o médico que vai saber, né, o que é que de fato deve ser prescrito, né. Isso é importante que se tenha um debate, como a gente falou, um debate transparente, um debate, muito aberto para que, sobretudo as vidas humanas elas sejam preservadas. preservadas, né. Então, acho que foi Isso aí. uma decisão acertada da justiça e, embora se não me engano cabe ainda recurso, né, acho que É. o conselho de farmácia pode recorrer, Recorrer mas a gente vê um movimento, ao é, menos, né, apontando é. para o que a gente espera que seja, eh, mantido O mais o correto, mais né, o correto, mais né. correto, o mais É, sensato, isso. né. Carlinhos, você lembra do médico Leandro Brandão, otorrinolaringologista, que veste as crianças de super-heróis quando vão para a sala de cirurgia? Sim, sim. Ele recebeu um prêmio, não é isso? Pois é, Qual foi esse doutor prêmio, Carlinhos? doutor Leandro é figura muito querida, né, pelos É. pacientes e ele recebeu o Embrace Awards 2025, né. Eh, ele que é promovido para celebrar histórias inspiradoras de inclusão e diversidade, né, que retrata bem a história do médico, nosso médico brasileiro, né. É, Então, é bom ver que esse é, reconhecimento, né, com assim, e certeza. daquilo que a gente estava falando, É. assim, isso é uma forma humana de Humana, lidar com o empática, paciente, né, né. porque Exato, criança, né, não isso. nem entende porque tá ali naquele ambiente hospitalar, não tá entendendo nada da cirurgia, tá querendo ir para o seu espaçozinho, sua casa, brincar, e aí ele vem com essa conduta bacana, né, É.
E exatamente. de fazer essa brincadeira, quer dizer, a criança nem sente. Depois toma lá uma anestesiazinha, É quando sai, isso, é. já tá feito o procedimento. Muito legal, parabéns aí a doutor Leandro Brandão. Gente, a gente volta já já com o cardiologista João Mauler, que vai falar sobre doenças cardiovasculares, prevenção e outros assuntos importantes. Já já.